Graça Benatar também. Preocupada. Obrigado por ter me lembrado. Vão ter outras duas dedicatórias, hoje vai ser a primeira vez que vai ter três. A primeira foi, infelizmente, pelo que aconteceu. Queria dedicar a Shura hoje à memória das 45 vítimas fatais do acidente em Meron, em Israel, no Lago Baomer, né? E a refuá daqueles que ainda estão se recuperando também. Que a gente possa ajudar as famílias e recuperar aqueles que ainda estão que ainda estão tentando se recuperar prontamente, né? Outra coisa é o microfone que da semana passada e da retrasada, se não me engano, tava muito ruim. E aí, por não ter grandes conhecimentos do assunto, eu tenho básico, mais a parte física do que da parte de hardware. Eu mandei uma mensagem pro meu pai, que mexe muito com isso. E ele, 2 horas depois, me ligou falando que ia vir aqui e me trouxe um microfone novo. Então, obrigado, pai. Espero que seja bem usado aqui. Porque, se não fosse meu pai, o microfone ia estar meio desgastado aqui de novo, porque eu não consegui resolver o problema ainda. Ainda vou tentar resolver o problema do outro, porque eu não quero me desfazer dele. Então, dedicado também ao meu pai, que prontamente resolveu o problema. Tá bom? Vamos, agora que acabou a babação, vamos começar a falar de Berrar Berrucotai. Termina, né? Vai acabar o livro de Levítico essa semana, né? A gente vai começar Bamidbar, a gente vai começar o número semana que vem. E essas duas parashot normalmente são Merubarot, né? Normalmente são lidas juntas. São bem curtas, né? E a gente vai falar mais de Berrucotai. E a gente vai falar de uma coisa que, pelo menos, eu escutei pouco. Eu já falei sobre isso uma vez, mas lá atrás, na primeira vez, no primeiro ano desse estudo, eu falei sobre esse assunto. Mas eu acho que é interessante repetir o assunto porque é uma coisa da qual a gente quase não fala dentro do judaísmo. Né? E tá justamente na Parashá. E a gente vai ler agora no começo, logo no primeiro tópico aí. Bem no comecinho da Parashá Berrar aparecem esses pasukim aí. Vesarta lach sheva shabatot shanim. Sheva shanim, sheva pa'amim, vehayu lecha yeme sheva shabatot chashanim, tesha ve'arbaim shana. Bom, pra quem não entende hebraico, eu vou ler em português já, mas pra quem não entende hebraico, tem uma palavra que se repetiu várias vezes aqui, né? Que é a palavra Sheva, né? Então o que está escrito aí é: contarás para ti 7 períodos de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os 7 períodos de anos totalizarão 49 anos. Isso é o Yovel, né? Em português, o jubileu, né? Então, essa é a definição de Yovel, basicamente. E aí ele vai começar, isso que define Yovel. Ele vai começar a dizer, a gente vai começar a dizer então, o que é que a gente vai fazer depois de contar isso aí. Né? E fará soar a voz do shofar aos 10 dias do 7º mês. No dia das expiações fará soar o shofar em toda a vossa terra. E santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade em toda a terra para os seus moradores, no ano do Yovel, do jubileu, será para vós e tornareis cada um a sua possessão, a cada um a sua família voltareis. Tá. Então, aqui a gente tem uma mitzvah interessante, que começa com a expressão e contarás. É uma mitzvah de contagem. Né? A gente tem outras duas mitzvot relacionadas à contagem direta. Tá? Não é o censo, não é o IBGE judaico, não é um deles, porque a mitzvah é você entregar meio shekel e não contar quantos shekalim são, tá? Não é a contagem direta, a mitzvah é entregar. Então, quais são as outras duas, além dessa? A primeira apareceu na Parashá da semana passada, né? Que é o que a gente chama de Sefirat HaOmer, né? Que é o que a gente está fazendo agora, espero. Né? Espero que a maioria das pessoas esteja fazendo, então a gente está contando o Homer, né? Nesse momento que é entre Pesach e Shavuot. Né?
Qual que é a terceira? Né? Antes de falar qual que é a terceira, é interessante a gente perguntar por que a gente tem que contar 49 dias? Né? E por que a gente tem que contar 49 anos? Essa é uma pergunta que inevitavelmente a gente tem que fazer. Então, a terceira mitzvah é o que a gente chama de nidá, né? A nidá é a contagem dos dias, né? Que ele usa essa vesafrar, né? Que ele usa essa expressão, ela contará, né? E é interessante que no Homer a gente conta com a berachá, na nidá a gente não conta com o berachá. A mulher não conta com o berachá. E o Yovel tem berachá como se fosse no Homer, ou ele é como a nidá e não tem berachá, né? Então alguns aharonim dizem que o Yovel teria sim, o jubileu teria sim uma berachá todo ano contado. Só que a gente não tem templo. O Yovel está diretamente ligado ao templo. Então sem templo não tem contagem do Yovel, certo? Então não se faz a contagem. Essa é uma mitzvah em desuso, né? Porque ela está conectada ao templo, então a gente não faz. E a gente tem uma conexão bem superficial entre a contagem do Yovel, né? E a contagem do Homer, que é o Yovel, no caso, é um ano sabático. Só que é um ano sabático dos anos sabáticos, né? Porque tem a ver com a Shemitah, né? E eu já vou explicar os conceitos direitinho. A Parashá da semana passada a gente vê a contagem do Homer, né? E o Yovel agora. Então, as duas contagens de 49 estão justapostas nesse sentido, né? E aí isso acaba, no fim das contas, indicando algum tipo de conexão, né? Então a gente vai tentar entender essa conexão e talvez aprofundar um pouco para ver o que a gente pode aprender hoje com essa mitzvah que praticamente, de forma prática, ela não é usada, né? Ela está em desuso por causa da falta do tempo, né? Então, vamos primeiro para a questão da contagem, né? Por que a gente tem que contar, né? O mandamento do Shabat, por exemplo, que tem um número também, né? Não está falando, você vai contar 7 dias e aí você vai contar 6 dias e no 7º vai ser o Shabat, né? A gente não tem que contar, a gente simplesmente tem que saber que no 7º dia é o Shabat. Então, a gente sabe, e assim, de novo, eu estou sendo bem específico aqui por causa da expressão que é usada. A expressão contagem é usada nessas 3 mitzvot que eu citei, no Shabat não é, tá? Então, a gente sabe que dia da semana é hoje, por exemplo, é terça, né? Então o Shabat passou algum tempo e já volta na sexta. É isso, né? Mas 49, 50 anos é muito tempo, né? Então talvez, para não perder a noção, seja ordenado contar esse tempo. Mas Nidá também é contar. E Nidá são 7 dias, depois que termina o fluxo menstrual da mulher. Então, não é difícil contar até 7, porque que tem que contar também, né? Então a contagem em si, ela tem uma mensagem porque assim, a ideia é que talvez o importante não seja a contagem em si, mas sim o final da contagem, né? Igual no pique-esconde, sabe? Quando a gente tá jogando, não sei quem brincou de pique-esconde aqui na época, mas aqui na minha quadra, você ficava lá no pique, o pego tinha que sortear o número que ele ia contar de 50 a 100, e aí ele ficava lá. Aí a gente tinha uma falta de fair play, vamos dizer assim, porque os amigos também decidiam se você contava rápido, devagar ou muito devagar, né? Então, assim, ainda tinha uma falta de fair play. Mas que era assim, não tinha muito o que fazer. Primeiro que os meninos eram todos mais velhos que eu na época, então não existia, a hierarquia era clara, né? Então, o pique-esconde você vai lá contar, você quer chegar no final para poder pegar os outros e sair e deixar de ser pego, né? O objetivo da contagem é o final, não é a contagem em si, né? Pelo menos pro pego. Para quem tá correndo, o objetivo da contagem é a própria contagem, né? Mas enfim, pro pego, né? O objetivo, nosso ponto de vista aqui é do pego. Todos somos pegos e a gente quer chegar no final, né? Então você quer deixar essa condição de pego, portanto você quer chegar no final o mais rápido possível. Então, mais ou menos seguindo essa alusão, ao final da contagem dessas 3 outras mitzvot, que é o objetivo. E isso é interessante considerando o Homer e a Nidá. Porque o Homer, a gente tem o objetivo de chegar a Shavuot. A Nidá, a mulher tem o objetivo de voltar à vida normal familiar. A família, no caso, né? Não só a mulher, né? Porque no caso da Nidá, a família inteira participa, apesar da contagem ser da mulher, né?
Quanto ao Yovel já fica um pouco mais complicado de justificar, né? Porque poucas pessoas veriam mais de 2 Yovelim, sei lá se esse é o plural, né? Se a gente falar de 50 anos, você é bem novo, você vê o primeiro, passa os 50 anos, você vê o segundo, se você malhou direitinho, fez dieta, essas coisas, você vê o segundo. O terceiro já é bem mais complicado, né? Então assim, V2 já é meio difícil. 3 então seria meio estranho que a pessoa passou a vida, dizer que uma pessoa passou a vida inteira dela esperando pelo final de uma contagem, sendo que o final dessa contagem foram 2 anos no máximo, né? Então parece que a contagem em si é um processo no caso do Yovel. Por quê? Né? E aí é interessante porque não só no caso do Yovel, né? Eu falei no caso do Yovel, mas no caso de todas as contagens, a contagem também tem um processo envolvido que nos interessa, né? Então, seria meio estranho se a gente não considerasse isso. Então, quando a gente fala do Homer, a gente vê aquele aspecto cabalístico, né? Que tem Sefirot associadas ao dia, né? Então, que você fala... então, ou seja, cada dia na contagem do Homer tem uma característica específica. Ou seja, cada dia tem um propósito específico da contagem do Homer. Então a gente está caminhando em direção... a gente está caminhando em direção à Torá, trabalhando uma série de conjunto de características. Então todo dia a gente trabalha 2 características diferentes que se unem formando uma coisa específica, né? Então, a contagem do Homer ela tem 2 propósitos. Um deles é agrícola, né? Que tem a ver com o Korban do Homer, com o Korban Bikurim, que é uma coisa agrícola mesmo. E o propósito espiritual, que no fim das contas é a grande discussão aqui, né? Que talvez seja também a grande razão. Não só quando a gente fala... Existe o aspecto econômico é importante, mas o aspecto espiritual é mais importante. A contagem do período da saída do Egito, da saída de Mitzrayim, até a chegada ao Sinai. Até a chegada do momento do recebimento da Torá. Essa é a contagem que a gente está fazendo. E aí fica um pouquinho mais fácil de entender, sem que a gente precise dar tantas explicações quanto a essa questão cabalística, porque eu falo um pouco de Cabala, apesar de que hoje a gente vai falar um pouquinho de Cabala, mas não é... É importante observar a situação e não o porquê que isso é feito, né? Então, assim, cada passo que a gente dá nesse sentido, a gente está cada vez mais próximo de uma revelação. Da revelação divina, no caso, e de Hashem. A gente sempre fala, o povo saiu do Egito no 49º nível de Tumá, né? No 49º nível de impureza. E a gente chega no Sinai pronto, como se a gente fosse subindo as escadinhas da pureza, sei lá, e pronto para chegar. Então cada dia representa um desses níveis de Tumá que a gente supera, um desses níveis de impureza que a gente supera, para poder chegar pronto para receber a Torá no final das contas, tá? Então, quando a gente conta 49 dias e chega no 50º dia, o que acontece? Hag HaShavot, né? A gente chega no Hag Matan Torá, a gente chega no dia do recebimento da Torá, né? E o que isso tudo tem a ver com Yovel, já que a Parashá está logo do lado, né? Quando que a gente começa a contar o Yovel? Essa pergunta talvez seja a mais importante hoje. Quando que a gente começa a contar o Yovel? Lá está escrito aos 10 dias do 7º mês. 10 dias do 7º mês tem um nome, chama Yom Kippur. Né? O Yom Kippur é o dia que a gente conta o Yovel. Né? Então a contagem começa no Kippur. E aí, se a gente já falou de Shavuot, existe alguma conexão entre Shavuot e Kippur? O recebimento da Torá aconteceu em parcelas, vamos dizer assim, né? A gente recebeu a Torá Shavuot, veio o bezerro de ouro, veio o Reta Egel, Moshe foi, quebrou as Luhot, quebrou as tábuas, quebrou o par de tábuas, e o que aconteceu é o seguinte, Moshe começou a pedir perdão para Hashem, ele sobe de novo, desce, fica mais 40 dias, 40 noites, desce de novo com o segundo jogo de Luhot. Que dia é esse? Kippur. Tá? Então, o recebimento da Torá, a segunda vez do recebimento da Torá é em Kippur. Quando Moshe desce do monte pela segunda vez, com esse segundo jogo de tábuas, com esse segundo jogo de Luhot. Tá?
Sendo que na primeira contagem a gente vê a ideia da revelação para o povo inteiro, a ideia de Shavuot, que está ligada às primeiras tábuas. E isso não é só uma semelhança, um paralelo entre as duas datas não, mas é uma relação direta entre as duas datas. Elas estão ligadas. Shavuot, Moshe sobe pela primeira vez, em Kippur, Moshe desce a segunda vez. Então, a gente fecha o ciclo de fato de recebimento da Torá quando Moshe desce pela segunda vez. Então elas estão ligadas, intimamente ligadas, né? Então, essas duas coisas estão conectadas, né? Essas duas datas estão conectadas. Elas têm relações entre elas. O que o Passuco está falando do Yovel no 10 aqui? Né? No caso, no último Passuco, né? E santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade em toda a terra para os seus moradores, ano do Yovel será para vós. Né? Proclamareis, hoje está difícil, proclamareis a liberdade. Ou seja, é um tempo no qual as coisas voltam à fonte. É isso que ele fala. Cada um volta para sua possessão, cada um volta para suas famílias. As coisas voltam ao seu lugar original, né? E o que isso tem a ver com o Kippur? No Yom Kippur, as coisas voltam para a fonte? Ou não? Se alguma coisa volta para a fonte do Kippur, o que volta? As pessoas voltam ao seu estado natural, as Neshamot voltam prontas para refazer o trabalho, né? Então, o que está acontecendo? Depois do Kippur, nós voltamos a ser o que a gente era, né? Volta sem as transgressões que passaram pesando tanto, e é o que a gente pede para Hashem durante os dias durante a reza do Kippur, né? Então, a gente fala Yamim Noraim porque a gente está sendo julgado, né? Então, a gente está sendo julgado, e essas coisas estão sendo retiradas se o julgamento for favorável, né? Então, no fim das contas, você andar sem peso é uma grande liberdade. E eu diria até que é a maior liberdade nesse caso, porque a gente está falando de Torá e a gente está falando de começar de novo, né? Então, a maior liberdade para o judaísmo, para os Rachamim, é se envolver com a Torá. A única possibilidade de liberdade verdadeira é o envolvimento que a pessoa tem com a Torá, né? Então, a gente está nesse ponto, né, em que a gente vê uma relação direta entre a contagem do Homer, né, que são os 49 dias que ligam Pesach a Shavuot, e a contagem que teria a ver com Yovel, que está ligada a Kippur, né? Então essas duas contagens de alguma forma estão ligadas. Beleza? Então a gente tem um outro aspecto aqui também que é interessante. Quando é a primeira vez que a gente usa a palavra Yovel na Torá? Quando é a primeira vez que a palavra Yovel surge, né? Um dos rabinos que eu escuto bastante chama Arikan, ele comenta uma coisa muito interessante. Ele tem uma série de livros que é brilhante, chamada Ecos do Gan Eden, né? Depois, se quiser procurar, é meio difícil de achar, mas é possível. É em inglês também. Então, ele tem uma coisa que ele costuma escrever, que é o primeiro uso de uma palavra na Torá costuma indicar a função da palavra, costuma explicar o que aquela palavra é de fato, tá? Quando é que Yovel aparece a primeira vez, né, como uma palavra sendo usada e não como um nome, tá? O nome já não entra nessa definição. Se for usado como nome, não entra nessa definição. Então a primeira vez que aparece é em Shemot, tá? É em Êxodo, no número 2 aí da listinha, tá? A palavra, então, o que está escrito nesse passuquim, Shemot 19, do passuco 7 ao 13. E Moshe veio e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas as palavras que Hashem lhe ordenara. E todo o povo respondeu juntamente dizendo, tudo que Hashem falou, faremos. E Moshe levou as palavras do povo a Hashem. E Hashem disse a Moshe, eis que venho a ti, na espessura da nuvem, para que o povo ouça enquanto falo contigo. Também em ti crerão para sempre. E Moshe anunciou as palavras do povo de Hashem, do povo a Hashem. E Hashem disse a Moshe, então vai com o povo, santifica-o hoje e amanhã, e que lavem suas roupas. E que estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia Hashem descerá aos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. E demarcará as limites para o povo ao redor dele, dizendo, guardai-vos de subir do monte, se quer tocar no seu termo, pois todo aquele que tocar no monte certamente será morto.
que mão alguma toque nele, pois será apedrejado ou atirado, seja animal, seja um homem. Não viverá ao prolongar-se o som do chofar, aí subirão ao monte. Eu botei negrito em hebraico a expressão final, que é Bimeshor Hayovel Hema Ya'alu Bahar. Então aí tá a primeiro uso da palavra Yovel. Tá, mas qual dessas palavras é? Aí o Rashi vai explicar qual das palavras que é. Hayovel se refere ao chifre de carneiro, ou seja, ao som do shofar. Né? Então assim, o Yovel é um shofar. Então, uma das coisas que é descrita no recebimento da Torá é o som do shofar, né? Que, no fim das contas, abre o evento, acompanha o evento, né? Então, o que acontece no Yovel, no ano do jubileu, é que a gente tem que tocar, a gente leu no começo, a gente tem que tocar o shofar também, né? Então, o Rashi está dizendo que o nome Yovel surge a partir do nome shofar, aliás, do som do shofar, né? E a gente chama o 50º ano de Yovel por causa do som do shofar que é tocado, certo? Só que tem uma questão aí, ele usa a expressão Ail, né? Ele usa essa ideia de carneiro, que é um shofar específico, que dá o nome do Yovel, né? Então, a gente tem essa ideia de tocar o shofar no final do Kippur, né? E muitos comentaristas dizem que está conectado diretamente à noção do Yovel, ou seja, o toque do shofar no Kippur é uma lembrança de que, uma vez que tem o templo, tem que tocar o shofar de novo por causa do Yovel, né? Então, a gente tem a palavra Yovel lá no Sinai, ou seja, é mais uma conexão, porque a gente falou de Shavuot, recebimento da Torá, e a gente está vendo o Yovel no Sinai agora, né? Então, quais foram as ligações que a gente viu até agora? Yovel, o nome Yovel no Sinai, a contagem, que a gente tem duas contagens iguais de 49, a gente tem toque de shofar, a gente tem essa questão de liberdade, de novo, Pesach para Shavuot, liberdade para receber a Torá, né? Eu preciso continuar ou vocês já estão convencidos de que existem conexão entre os dois, entre as duas contagens? Posso continuar, né? Então tá bom. Se alguém não tiver satisfeito, me fala depois. Só que é engraçado. O Nachmanides, o Ramban, discorda do Rashi. Ele fala assim, não. Esse nome Yovel não tem nada a ver com isso aí, não. Tá errado. Pode ser que tenha alguma relação, mas não tem nada a ver com o shofar, não. Né? E aí ele no Tanar, ele cita várias... Eu tô com o livrinho aqui, porque eu não botei tudo, porque ia ficar muita coisa. Mas ele cita vários outros pasukim que usam a palavra Yovel, não tem nada a ver com carneiro, tá? Não tem nada a ver com chifre de carneiro, não tem nada a ver com ail, né? E ele fala que não tem obrigação nenhuma de que o chifre, o shofar que seja tocado, seja de carneiro, inclusive. E essa é a discussão dele. Se não existe essa obrigação, não existe essa conexão, né? Então, pode ser qualquer shofar, segundo o Nachmanides, né? E, então, o que ele sugere, então? Né? Porque se ele fala que está errado, ele tem que sugerir uma coisa melhor, né? Ele não está convencido que essa palavra Yovel vem de Ail, vem do carneiro, né? E aí ele traz outras línguas semitas, como o aramaico e o árabe também, para mostrar que tem uma semelhança, mas que não é isso. No número 4 ele começa a explicar o que é. Esse é o comentário dele nesse espaço-quim aí, no 25, 10, 11. Ele diz assim, está escrito no verso, proclamareis a liberdade. O que significa que todos estão livres para habitar Dur, onde quiserem, e diz, o jubileu será para vós, pois cada pessoa será conduzida para a sua herança ancestral e cada pessoa para a sua família. Ele está falando que a ideia do Yovel está ligada diretamente ao conceito de liberdade. Não tem nada a ver necessariamente... Assim, tem o shofar, tem a ver com o shofar. Não é que não tem nada a ver com o shofar, mas o nome não é derivado da palavra shofar. Não é derivado do chifre do carneiro, né? E aí ele continua dizendo que tem a ver com o retorno às origens também, né? Ele usa essa citação... Ele usa essa palavra Yoveluhu, que será conduzido, né? Então Yoveluhu, que teria a mesma raiz de Yovel,
seria essa condução ao retorno, condução às raízes, né? E essa é a grande discussão dele, que é razoavelmente longa, ele discute longamente sobre isso, né? E ele chega a essa conclusão que Yovel é uma descrição da liberdade. Então, ele depois de falar da liberdade, ele fala, liberdade para quê? Para voltar para suas origens, né? E a origem da palavra Yovel tem a ver com isso, né? Primeiro ele fala das origens das coisas, das raízes de onde as plantações surgem, por exemplo. Ele fala, as raízes têm a ver com isso, né? Só que aí, e aí eu só não botei aí, eu esqueci, depois se você quiser me perguntar em hebraico, tem uma expressãozinha bem no final do comentário dele aqui, que ele fala assim, Ve'al derech haemet, né? Mas se a gente for seguir o caminho da verdade, né? E isso, nos escritos do Nachmanides, normalmente está sempre no final de algum comentário dele, se tiver. E aí é engraçado que aqui na minha traduçãozinha aqui, eu vou até ler para vocês na tradução aqui que ele fala. O resto do comentário do Rambam lida com o significado cabalístico da palavra Yovel e vai além dessa elucidação. Eles não traduzem aqui. Mas eu vou traduzir para vocês. Ele fala assim, Dor milashon, ou seja, Dor é uma palavra, a palavra Dor, que é a palavra, essa palavra que seria a origem da palavra Yovel. Milashon Dor Holer Vedor Ba. Então, dror, a palavra dror, que é a palavra liberdade, que seria essa origem para a palavra Yovel, significa Dor, Roler, Vedor, Bar. Tá? O que quer dizer isso? E esse é o comentário. Eu vou traduzir a expressão que ele usa, ou seja, a palavra liberdade significa essa expressão que eu li. Significa uma geração passa e uma geração chega. Tá? Normalmente os comentários cabalísticos do Rambam seguem essa ideia. Ele joga uma ideia no ar aí e não comenta mais nada. Às vezes a ideia é longa, mas nesse caso ela é curta, graças a Deus, porque senão ele não precisa discutir muito. E aí, ele termina com a ideia de que para retornar às raízes das quais vieram. Né? É assim que ele termina. Então, é só isso que ele diz. O Rambam, ele não concorda que o Yovel estaria ligado diretamente ao Shofar nesse sentido, mesmo que o primeiro uso da palavra Yovel esteja relacionado ao Shofar. O que ajudou bastante quando a gente estava ligando os pontos, né? Ou seja, eu desfiz um ponto que a gente ligou, mas tudo bem. O Nachmanides, ele diz que o Yovel está ligado com o retorno das coisas ao estado original. A gente fala quando a gente vai falar de Kabbalah, a gente fala, é místico. Eu detesto essa denominação porque vai muito além disso aí, tá? Coisas voltando às suas raízes. Não parece ser uma coisa muito mística. Não parece ser uma coisa, oh meu Deus, né? Não parece ser grande coisa. Mas vamos tentar entender o que o Rambam está tentando ensinar e o que a gente pode aplicar hoje, sendo que o Yovel não é uma coisa mais usada, né? Então, vamos tentar entender essa ideia. O verso com o qual começamos, com todos aqueles sets, né? Sheva, né? Todos aqueles sets. O que ele diz? Ele diz, você tem que contar os 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira 7 totalizarão 49 anos. Isso tudo vai levar ao Kippur. Você vai contar 49 anos até você chegar no 50º Kippur. A gente tem outro nome pro Yom Kippur. Qual que é? Escreve no chat aí, vamos ver se vocês vão ser rápidos. Qual que é o nome do Yom Kippur? O outro nome. 3, 2, 1. Nada? Ninguém nem vai arriscar. O outro nome do Yom Kippur é Shabbat Shabbaton. Né? Que seria o Shabbat dos outros Shabbats. Né? O Shabbat dos Shabbats. Né? Que é um nome meio estranho. Vocês têm que... um nome meio esquisito, mas tudo bem. Porque no fim das contas, o dia mais sagrado, o dia mais kadosh da semana é o Shabbat. E o dia mais sagrado do ano é o Yom Kippur. Né? Tanto que se ele cai no Shabbat, a gente vai fazer tudo normal.
Em geral, se cai algum jejum no Shabat, a gente ou bota para frente ou bota para trás. Ou depois faz no domingo, né? Então, é interessante. Shabat, Shabatov. Shabat, Shabatot. Tá. E o que é o Yovel? Vamos pensar. O Yovel são... Você vai contar 7 vezes 7 anos. O que são esses 7 anos? 7 anos é uma outra mitzvah que a gente chama de Shemitah. Shemitah, para usar a expressão que o Abraão gosta de usar quando ele fala da Shemitah, tá na moda. Shemitah tá na moda. É o ano sabático. Vou tirar o ano sabático aqui. Não vou fazer nada pelo ano inteiro, né? Esse comentário nosso Razão normalmente quando ele vai falar de Shemitah, ele usa essa ideia, né? Então, a gente tem 7 anos, a cada 7 anos tem que parar de plantar, né? E viver por 2 anos, né? Porque, bom, eu não vou explicar a lógica da Shemitah, mas é isso. É um ano sabático para a Terra, né? E a cada 7 desses, a gente tem o Yovel. Então ele também é um Shabat Shabaton. Deu para entender? De novo. O que é a Shemitah? São 7 anos, ou seja, é um Shabat, e a gente fala que é um Shabat, é um ano sabático, é um Shabat de um ano, né? Então, 7 vezes, então se você passar 7 Shemitot, você chega no Yovel, que é o Shabat Shabaton, tá bom? Ficou claro? O Yovel é o Shabat Shabaton das Shemitot. Ai, tá bom. Vamos lá. Então o Yovel é o Shabat das Shemitah, tá? Então a gente tem 2 tipos de Shabat Shabaton. E os dois coincidem. O pior é isso, né? Porque o Shabat Shabaton é no Kippur e o Yovel sempre cai no Kippur. A gente sempre começa a contar no Kippur, né? Então, tanto no nível... A ideia é que eles se juntam e eles acabam criando essa noção de que a partir do toque do shofar, essas coisas voltam às suas origens, tanto no nível físico para a Terra, quanto no nível espiritual para o povo. Né? O que mais é o 7º dos 7, né? Shavuot, né? Shavuot é semanas. A gente está contando as semanas, a gente está contando os dias para chegar às semanas, né? Shavuot significa semanas, né? Então, a gente não está contando 7 semanas de Pesach até Shavuot, né? Então, também é 7 de 7, né? E agora eu vou dar um passo maior que a perna. Esse conceito tá num sefer do Rabbi Nevensal, tá? E ele cita uma ideia que é o Yovel Agadol. Ele chama de Yovel Agadol. Então eu faço uma pergunta mais exagerada. Existe o Yovel do Yovel? Ou seja, você contar 50 Yovel. Existe isso, né? E o Rabbi Nevensal, ele cita essa ideia chamando de Yovel Agadol, né? Se a Shemitah é o 7º ano, o Yovel é a 7ª Shemitah. Certo? Que a gente chamou de Shabat Shabaton. Se estiver confuso, manda mensagem aí, pelo amor de Deus, porque é muita coisa mesmo. Quando seria o 50º Yovel, né? Pra gente descobrir, a gente precisa fazer uma conta rápida. Quando que é o 50º Yovel? Vamos fazer a conta simples. 50 ao quadrado é 2.500. 50 né? vezes 7. 50 Não. vezes 7. São 50 vezes o Yovel. Então, 50 ao quadrado. 50 vezes... 50. Então isso. seriam... 2.500. 50... 2.500. Já vou falar... 50 de 50. Não. 50. Porque é o 50º. O Yovel no 50º ano. Tá? Então, você tem que contar 50 Yovel. Então, 50 vezes 50. 2.500. 50 vezes 50, sim. Então pronto. Então 50 vezes 50. Então eu vou além. Então calma lá. Adam Arishon. Né? Se a gente começa a falar de Adam Arishon, quando a gente começou a contar os anos. São 2.500 anos. Tá, 50 beleza. de 50... 2.500 anos. 2.500 em 2.500 anos... Teria esse Yovel. Perfeito. Então, beleza. Tem o Yovel Agadol, que o Rabbi Nevensal está chamando, né? Então, se a gente considerar de Adam Arishon até esses 2.500 anos, o que a gente tem? Porque assim, a gente começa a contar a partir da criação de Adão. Então, a gente vai contar 2.500 anos. Quando é que a gente recebeu a Torá?
A gente recebeu a Torá no Shavuot do ano 2448. Tá bom? A partir de Adam Arishon. A partir de Adão, o primeiro homem. Quando foi o primeiro Yom Kippur? Moshe desce do Sinai pela segunda vez em 2449. De novo. Primeiro Shavuot, 2448. Primeiro Yom Kippur, no ano seguinte, 2449. Quando que vai ser o próximo Kippur que o povo vai passar? 2450. Beleza? As leis de Behar, dessa paraxá agora, elas foram dadas depois que Moshe desceu pela segunda vez. Tá? Isso é um comentário do Rabbeinu Bachia, tá? O Rabbeinu Bachia e Ben Pakudá, ele diz que essas leis de Behar que a gente está lendo hoje, de Behar e Bechotai, foram dadas depois da segunda descida. Por quê? Como é que ele sabe disso? Porque a gente tem referências a Kippur na própria paraxá. Sem bezerro não tem Kippur. Tá? Então precisava do bezerro para ter o Kippur. Então, o próximo Kippur vai ser em 2450. O que a gente tem nesse momento, 2450? Teoricamente, em 2450, depois de receber a Torá, o povo devia estar dentro da terra de Israel. Teoricamente. Infelizmente, em Tisha B'Av, no nono dia do Av de 2449, que é o começo do verão, a gente mandou os Meraglim, a gente mandou os espias para ir lá e ver a terra. Aliás, eles estavam voltando, né? 40 dias antes a gente tava mandando eles para lá. Eles voltaram, o que eles fizeram? O que a gente chama de Lashon Hará da terra. Não só da terra como de Hashem, porque Hashem prometeu que ia dar a terra boa, eles falaram que a terra era ruim. Né? Eles voltam, reclamam e fazem esse Lashon Hará. E o que Hashem fala que vai acontecer depois? Vamos lá. Número 5. Em Bamidbar, depois disso, o que acontece? Segundo número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias por cada dia, um ano por cada dia. E levareis as vossas iniquidades 40 anos e conhecerei as consequências dos vossos afastamentos de mim. Então, para cada dia um ano, para cada dia um ano, ou para cada ano um dia, né? Então, o que é que aconteceu aqui? É interessante aqui, né? Isso é bem interessante. O que eles deviam ter feito? Eles deviam ter chegado a Israel e falado, a terra é maravilhosa, vamos entrar, porque Hashem falou que vai dar para nós. Vai dar a terra para nós. Eles estavam lá, quando eles receberam a Torá, eles deviam estar uns 10, 20 dias de Israel, tá? No máximo 20 dias de distância. Mas até Rosh Hashanah de 2400 até o ano novo de 2450, eles deviam já estar dentro de Israel. Mas, por causa dessa passagem que a gente acabou de ler do Retameraglim, eles demoraram 40 anos ainda para entrar. Né? Eles não entraram em Israel quando deveriam. Vamos voltar para a situação anterior. Como é que seria se eles tivessem entrado certo? A gente ia começar a contar o Yovel no ano 2450. E o que a gente ia ter no ano 2500? O primeiro Yovel dentro da Terra. São 50 anos. Contar o primeiro ano, chegar no ano 2450, ia contar no ano 2500 o primeiro Yovel que eles contam dentro da Terra. Só que se a gente começar a contar o Yovel, vamos supor que tem alguma alma contando o Yovel desde Adam Arishon. Se tiver, a gente falou, 50 vezes 50, 2.500. O primeiro Yovel do povo dentro da terra de Israel seria o Yovel Agadol. O Yovel do Yovel, em que essa ideia de que tudo volta para a fonte, de alguma forma, estaria amplificada. Né? Porque se o Shabbaton é mais Kadosh que o Shabbat, o Yovel do Yovel é maior do que o Yovel. Né? E se o Yovel tem essa ideia de voltar as coisas à fonte, ela se amplifica de alguma forma. E o Nachman Zuramban, ele usou aquela expressão que a gente leu, uma geração passa e uma geração chega. O que isso quer dizer no fim das contas?
que uma geração é capaz de consertar o erro da geração que acabou de passar. É isso que essa expressão quer dizer. Que a geração pode chegar, uma geração pode chegar num ponto em que as gerações anteriores não são capazes de chegar. Por isso que a gente fala de um monte de coisa. A gente fala de era messiânica. A gente só fala de era messiânica porque quando a gente vê espiritualmente, a gente sempre fala, os grandes estão lá atrás, e a gente? Se os grandes já foram e não chegou a era messiânica, como é que vai chegar na nossa que a gente é menor que eles? Né? Então, a ideia é essa. A ideia é que a próxima geração tem sempre a capacidade de consertar o erro das que vieram anteriormente. Então a ideia de que tudo volta para a origem está relacionada a esse mandamento maior de fazer. Qual que é o grande mandamento da Torá? Fazer o que você tem que fazer. Você tem um tikkun, você tem problemas a resolver. E esse é o grande mandamento da Torá. Consertar aquilo que a gente tem que consertar. Aprimorar o que a gente tem que aprimorar. Ser o melhor que a gente pode ser. Mas a gente continua cometendo erro atrás de erro. Recebemos a Torá. Reta Egel. Fizemos o besouro de ouro. Tá bom. Estão em liberdade condicional. Chegamos em Israel. Reta Meraglim. A transgressão dos espias. Agora vocês não vão entrar mais. Sinto muito. Não dá mais pra vocês entrar. Então a gente comete erro atrás de erro. Sem contar os que vieram depois, tá? A gente tá falando dessa época porque é o contexto. Então a cada 50 anos a gente tem essa ideia de recomeçar geral, de voltar às origens geral. Todo mundo volta, né? E o que é isso? Voltar a fazer o que a gente deveria estar fazendo. E o grande Yovel, o Yovel Gadol, é isso maior ainda, chamado pelo Rav Nebenzahl, né? O que pode dizer que se a gente começasse a contar desde Adão, no ano 2500 a gente teria esse primeiro Yovel do povo judeu na terra de Israel. Então, se tudo voltasse à origem de fato naquele momento, a quem que pertence a terra de Israel? Né? A gente está voltando ao lugar que a gente deveria estar, porque a promessa de Hashem é essa. Né? Mas como é que a gente sabe, como é que a gente garante que a Hashem, que a terra é nossa, vamos dizer assim? Aí o comentário do Rashi no primeiro passuco da Torá. O Rashi pergunta, por que a Torá começa falando da criação do mundo? Isso não faz sentido, por que a gente vai discutir isso? Isso não serve pra nada pra gente. Devia começar com o primeiro mandamento que aparece pro povo judeu. Porque a Torá é a lei do povo judeu. E a criação não tem nada a ver, tem a ver com isso, mas não é tão importante. Mas por que começa? O Rashi diz, por qual razão a Torá começa falando da criação? Por causa do que está escrito, revelou a seu povo o poder de seus feitos. Ou seja, a descrição do trabalho da criação. Né? Para lhes conceder a herança das nações. Isso está em Terlim, né? Isso é um salmo. Para que quando as demais nações digam, sois ladrões, pois tomaram a terra pela força das 7 nações de Canaã, Israel possa responder, toda a terra pertence ao santo, bendito seja. Ele a criou e deu a quem quis. Ele tomou deles a terra e nos deu. Beleza? Então a Torá explica isso. Ela dá essa noção para falar assim, a terra é de Hashem, mas ela foi dada a Israel. Então a terra é de Israel. Assim como a gente erra ao receber a Torá, a gente erra ao receber a terra também. As duas coisas que o povo de Israel recebe diretamente de Hashem tem duas transgressões ligadas diretamente às duas coisas que a gente recebe de Hashem. Então, de alguma forma, a gente rejeitou aquilo que Hashem quis nos dar. E no fim das contas, isso é uma rejeição a Hashem. Por isso que ele usa esse termo aqui, ó. E conhecereis a consequência de vosso afastamento de mim. Mas por causa da promessa, né, e mesmo no final das contas, né, a gente continua tentando fazer o tikkun. O povo judeu continua trabalhando nisso, independentemente dos erros. Por mais que 90% tenha desistido, tem gente trabalhando e vai ter gente sempre trabalhando. Essa é a promessa, não tem jeito. Consertar os erros das gerações anteriores. E foi por isso que Hashem continua protegendo o povo. Né? Mesmo quando o mundo inteiro está perseguindo, mesmo quando tem holocausto, mesmo quando tem todo mundo falando mal, de alguma forma a gente continua florescendo. E isso é por causa da promessa
promessa que Hashem fez a Abraham, a Yitzhak e a Yaakov, né? A terra volta pra gente. Essa é a ideia do Yovel, né? Tudo volta às origens. Qual que é a origem? A origem é voltar pro povo. O Yovel representa isso. Mas o Yovel Agadol é isso on steroids, né? É isso gigantesco, é isso maior, isso mais poderoso, né? Então, o problema é que a gente é humano e continua errando, e errando, e errando. E a gente perde as oportunidades porque a gente não está prestando atenção que deveria estar prestando. Então a gente tem que entrar em Israel, começar a contar o Yovel e, aos poucos, ir retomando as origens. A gente tentando consertar de geração em geração. Que nem o Narmanes falou. O grande segredo daquela frase, né? Então, a ideia é essa. Então vamos tentar voltar pro começo da discussão e amarrar tudo de uma vez. Então a gente saiu do Egito. A gente chega no Sinai 49 dias depois. No 50º dia, a gente tem Shavuot. A gente deveria ter recebido a Torá. Com a Torá, automaticamente, que nem os sábios falaram, vem a liberdade. A maior liberdade é quem se alia à Torá, quem está ligado à Torá. Essa geração está pronta, espiritualmente e fisicamente, para entrar na Terra e está livre para entrar na Terra. Não falta mais nada. Mas aí o que acontece? O Retaegel. Acontece que a gente transgride e faz o bezerro. E agora o que acontece? Moshe sobe, desce de novo e fala, agora tem Kippur. E no Kippur, o Kippur serve para ajudar a gente a consertar as coisas que a gente errou. Né? Aprender a fazer isso. E esse período de 49 dias recebe uma coisa extra. Quando Hashem fala, para cada dia um ano, para cada ano um dia. E esse período de 49 dias vira um período de 49 anos. O Yom Kippur é o dia em que a gente é perdoado. É o dia em que nós, individualmente, nos conectamos com as nossas raízes, como a gente deveria ser, o que a gente reseta, né? Vou ser o meu melhor a partir de agora. Né? Mas nada disso, teoricamente, é necessário, já que a gente teve a oportunidade de viver assim desde o momento do recebimento da Torá. Então a gente chega na Terra, erra de novo, chega o Rei Tameraglim. O erro dos espias, a transgressão dos espias. 40 dias viram 40 anos. De novo, para cada dia um ano. Então, tanto no deserto, quanto nessa relação Omer e Yovel, a gente vê essa noção de para cada dia um ano, para cada dia um ano. O povo devia estar entrando na Terra em 2450, contando o Yovel, e aí a gente fala desse 50º Yovel, né? E aí talvez, segundo essa ideia do Rav Nevens, ao analisar essa ideia, talvez tudo tivesse voltado à origem de fato e aquelas pessoas teriam presenciado o que a gente chama de era messiânica. Né? O conceito de redenção, Geulah, de Mashiach, não está ligado a uma pessoa, não. Está diretamente ligado à ideia que Israel tem que realizar o seu potencial. Tem que, eu usei esse termo de novo, tem que deixar de ser energia potencial e virar energia cinética, e se movimentar. Aquilo ali tem que virar uma realidade, tem que virar uma ação. Então, o problema é que parece que vai acontecer repetidamente essa ideia de que a gente vai perdendo as oportunidades. Só que a gente não pode achar que isso vai acontecer para sempre, porque o Maimonides falou, uma geração vem depois da outra. Não quer dizer que a gente vai ignorar todas as oportunidades que estão na nossa frente. Né? Muito pelo contrário, a razão disso tudo é que a gente possa prestar atenção. A ideia disso não é se ia ter ou não, mas a ideia é prestar atenção. A ideia é viver atento. Aprender com todos os erros das gerações mais poderosas que nós espiritualmente, mais próximas da Torá, para que nós humildemente consigamos, de alguma forma, agarrar todas as oportunidades que aparecerem diante da gente. Isso é o que a gente pode aprender com o Yovel, né? E aí, se a gente tem a oportunidade de entrar na Terra de uma forma maravilhosa e fazer com que tudo voltasse às origens, e é isso que o Nachmanides aprende com essa porção da Parashá, isso que foi ensinado quando Moshe
volta pela segunda vez, por que a gente vai ignorar essa chance? Em Mishpatim, na Parashá Mishpatim, também fala de Shemitah, também fala do ano sabático, do ano de descanso da terra. Mas não tem uma situação de Yovel. Por quê? Se tá ligado uma coisa a outra. Porque Mishpatim foi quando Moshe foi pela primeira vez. Mas agora a gente está falando depois do Reta Egel, a gente está falando depois do bezerro de ouro. A gente está falando de retorno agora, a gente está falando de Teshuvah, a gente está falando de Tikkun. A gente está falando de consertar. Mas eles ainda têm a possibilidade de entrar na Terra antes de 2450. Mas aí veio o Rei Tameraglim, 40 anos no deserto. Perderam a oportunidade de fazer o Yovel de novo. E assim, de novo, a discussão... Não é se essa análise está 100% certa. No fim, o que importa é a mensagem. Né? O que importa é que o que poderia ter acontecido se o povo tivesse seguido o Derech Hashem, se tivesse seguido o caminho que Hashem botou diante deles. Se tivessem sido obedientes, se tivessem sido atentos às oportunidades que estavam logo ali do lado. E eu queria finalizar com uma ideia do Rabbi Eliyahu Dessler, né, sobre a amidade de disposição. Né? Você está disposto a fazer as coisas. E ele fala, em tempos como os nossos, o número de pessoas capazes é cada vez menor. Aqueles que estão dispostos a se manterem atentos durante toda a vida para enfrentar os problemas vitais têm a garantia de uma porção de assistência divina. Então quem quiser prestar atenção, Hashem vai ajudar. Que a gente possa ter um pouquinho de mérito para prestar mais atenção. E quem sabe ter um mérito de consertar o que as gerações passadas não foram capazes de consertar. Pessoal, obrigado. Boa noite. Boa semana. Bom resto de semana para todo mundo.